Olá, boa tarde. Nesta terça-feira, uma mulher foi brutalmente agredida nas dependências da delegacia do município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas. Os agressores foram uma multidão que invadiu a delegacia, depredou o prédio e viaturas. A mulher tinha sido presa, acusada de atear fogo em uma casa com várias pessoas dentro, motivada por ciúmes. No incêndio, uma criança morreu e outras duas ficaram feridas e foram transferidas para Manaus. A mulher também já está aqui na capital, internada no hospital 28 de agosto. Agora as atenções estão voltadas às vítimas que conseguiram sobreviver. 2 crianças e a mãe de uma delas estão sob cuidados médicos em Manaus. Ana Vitória Castro Couto, de 9 meses, está internada em estado gravíssimo na unidade de terapia intensiva do pronto-socorro da criança da zona oeste da cidade. Da Ana Vitória, ela teve 70% do corpo queimado, mas está sendo acompanhada pelos médicos, eles estão fazendo todo o possível, né? E já passou pelo centro cirúrgico, já fez a cirurgia da limpeza. Marlon França Buzaglo Campos, de 5 anos, segue internado no pronto-socorro infantil da Zona Sul. Ele é irmão do menino de 2 anos, João Pedro França, que morreu em decorrência de queimaduras sofridas durante o incêndio criminoso. João Pedro chegou a ser transferido para a capital amazonense, mas não resistiu aos ferimentos. A avó dos meninos está abalada. Eu estou muito abalada, triste demais. Nós estamos em estado de choque diante dessa situação que aconteceu na minha família. Ao todo, 7 pessoas da mesma família foram vítimas da tragédia. Enquanto eles estiverem em tratamento, enquanto não estiverem alta, nós estamos dando todo o apoio. A prefeitura está dando todo o apoio, tanto aqui como lá em Novo Aripuanã. O restante da família ficou lá, porque estão sendo tratados no hospital lá. Não está no estado grave. A mulher suspeita de atear fogo na casa das vítimas no município de Novo Aripuanã, no interior do estado, foi identificada como Lucinete Costa Gama, de 30 anos. Ferida, ela foi encaminhada para o pronto-socorro na capital, sob custódia da polícia. Segundo o boletim médico, Lucinete está em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Ela sofreu queimaduras no corpo e teve traumatismo craniano. Após o crime, revoltados, populares colocaram fogo no prédio da delegacia do município para tentar linchar a suspeita. As pessoas também queimaram carros que estavam estacionados no pátio e jogaram pedras em direção à unidade com o objetivo de atingir a acusada, que foi salva pelos policiais. O crime teria sido motivado por ciúmes, já que Lucinete estaria compartilhando do mesmo amante com uma mulher não identificada, moradora da casa. Conforme a polícia, a suspeita foi até a casa levando gasolina. Uma menina de 7 anos morreu durante um incêndio na tarde de hoje em uma casa de madeira na rua Rubelita, bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus. De acordo com os bombeiros, a criança estava sozinha em casa. A suspeita é que o fogo tenha sido causado por um curto-circuito. Os pais da criança disseram que a menina estava sob responsabilidade da avó materna e que teria saído de casa e que essa avó materna teria saído da casa para dar banho em uma outra criança de 5 anos. O Manaus Trans realiza durante esta semana a operação de fiscalização em avenidas da zona centro-sul da cidade. A operação visa conscientizar pedestres e motoristas nesse período de volta às aulas. Trânsito fluindo com normalidade na Avenida Via Láctea, Morada do Sol, zona centro-sul. Quem costuma passar diariamente sabe que o cenário não é exatamente esse. Sem filas duplas, sem buzinaço. É que agentes do Manaus Trans, responsáveis pela engenharia e fiscalização do trânsito, estiveram com uma ação educativa. A gente faz essas operações principalmente nos eixos viários de maior circulação das escolas, como a Avenida Neonúteos, a Avenida Tafé, a própria avenida aqui da Constelação. Então a gente tem assim um conteúdo programático muito extenso que vai abranger essas 14 escolas. Educadores também estiveram presentes na ação com panfletagem e instrução às leis de trânsito. A gente tem vários agentes, não estipulado um número concreto, mas a gente também trabalha com, além de agentes, com equipes de educação
né, que eles fazem uma abordagem de conscientização dos condutores e também dos pedestres. Em outro ponto da cidade, na Avenida Constantino Nery, o trânsito fluía dentro da normalidade. Mas os motoristas que trafegam diariamente pela avenida acreditam que falta mais educação tanto do pedestre como dos próprios motoristas. Melhorou em algumas coisas, né? Mas assim, para os ônibus que depende dela, porque as pessoas que estão, às vezes, vêm do trabalho e pegam engarrafamento por causa dela também. Para nós atrapalhou um pouco, né? Esse semáforo aqui é um que você tem que entrar e afunila um pouco na faixa do carro. Então não tem muito como você não pegar a faixa de ônibus. Durante a reportagem, a nossa equipe flagrou motoristas desrespeitando a faixa azul da Avenida Constantino Nery. Carros de passeio trafegando nem que seja rapidinho no corredor exclusivo para ônibus do transporte público e veículos autorizados. Logo no início da implantação da faixa azul, em média, 330 motoristas eram multados todos os dias aqui na Avenida Constantino Nery e também na Avenida Maripiranga, localizada na zona centro-sul de Manaus. Segundo Manaus Trans, responsável pela organização e orientação do trânsito, essas ações educativas vêm mostrando um resultado gradativamente positivo. Olha só, vocês podem observar, apenas lá na frente, alguns carros ainda desrespeitando a faixa azul. Policiais de todas as esferas fizeram uma mobilização na manhã de hoje no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Eles são contra a PEC 287, que trata da reforma da Previdência. Cerca de 100 policiais civis, federais e rodoviários distribuíram panfletos para os turistas. Segundo a classe, o ato é de conscientização para alertar a população que a segurança pública está ameaçada. A ação é para mobilizar a Câmara dos Deputados Federais, que prevê mudanças na PEC de número 287. Os policiais de todas as esferas são contra as novas regras impostas pelo governo, que diz que eles devem se aposentar com pelo menos 65 anos de idade e com 25 anos de contribuição. Os policiais vão trabalhar até morrer e não vão conseguir se aposentar. Essa é a verdade. Então nós estamos pleiteando a manutenção da aposentadoria policial diferenciada. E essa é uma garantia para a sociedade, que vai ter um policial ativo num período de vida correspondente com o seu trabalho. Para a classe dos policiais, é um risco para a sociedade colocar um profissional para atuar contra a violência já na terceira idade. De acordo com a categoria, a PEC vai contra os padrões adotados em outros países. A expectativa de vida do policial hoje está de 15 anos a menos do que a expectativa de um cidadão comum. Então você imagina que um policial hoje, a expectativa de vida hoje dele é de 56 anos. A realidade é que se nós não atentarmos, se a sociedade não abraçar esse pleito da segurança pública, nós teremos não em curto prazo, mas em longo prazo, um dano irreparável para a sociedade, que nós teremos um policiamento extremamente envelhecido. Atualmente, a PEC é discutida por uma comissão especial em Brasília. Caso seja aprovada, os policiais garantem que uma paralisação pode acontecer. Essa é uma decisão que será tomada posteriormente. Isso pode acontecer. Claro, isso pode acontecer. Mas se essa PEC for aprovada, praticamente fica inviável o trabalho policial. Essa PEC inviabiliza o trabalho policial. A médio prazo, a maioria dos servidores vai preferir sair, porque ninguém vai trabalhar 49 anos para ter uma aposentadoria integral. A mobilização aconteceu simultaneamente em Manaus, em outras 15 capitais, além do Congresso Nacional. Há 10 anos, o então senador pelo Acre, Tião Viana, conseguia aprovar uma lei que beneficia as pessoas que foram atingidas pela hanseníase nas décadas de 70 e 80. Na época, sem tratamento, os pacientes eram submetidos ao isolamento e à internação compulsória. A lei destina a eles uma pensão especial e a reinclusão na sociedade. Dona Noemisa, de 70 anos, viveu metade da vida confinada dentro de um quarto. Sem poder ter contato com ninguém, o único convívio era com os colegas, que também tinham a hanseníase. Depois que foi descoberto o tratamento para a doença, ela pôde se curar e levar uma vida social. Vida inteira. Cheguei com 8 anos de idade, eu e meu pai, né?
Aí, naquela época não tinha remédio assim, era só experiência, né? Aí eu fiquei aqui até quando apareceu o tratamento, eu já estava aqui. A lei de número 11.520 foi criada em 2007 para atender as vítimas da doença que durante 2 décadas precisaram viver isoladas da sociedade. O autor da lei, o então na época senador Sebastião Viana, foi homenageado na manhã de hoje pelo movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. Hoje, atual governador do Acre veio a Manaus para receber o reconhecimento. A ideia, que veio de outros países, deu certo também no Brasil. O Japão fez uma lei de indenização sanitária, tentou fazer um plano para a eliminação da hanseníase e caminhou nesse sentido. Sou um médico, sou um pesquisador das doenças tropicais, estudo essa doença há muitos anos e aí olhei aquela experiência que o Japão estava vivendo, com repercussão na Organização Mundial de Saúde, e tentei trazer para o Brasil. Só na capital, cerca de 950 pessoas foram beneficiadas pela lei que dá direito a uma pensão vitalícia no valor de R$ 1.300. O valor é destinado apenas aos pacientes que sofreram a internação compulsória nas décadas de 70 e 80 como forma de dívida moral. Quem participou da homenagem foi o vice-governador Henrique Oliveira. E a gente aqui está para prestigiar essa verdadeira honraria, essa festividade que marca tem um marco determinante para esse movimento Mohan, que também é referência no mundo. No Brasil, que hoje é o segundo, ainda amarga o título de segundo país do mundo, com maior índice de casos de hanseníase. Atualmente, a hanseníase tem cura e o tratamento pode ser feito junto ao convívio familiar. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o dia amanhece encoberto com a presença de ventos fracos, possibilidade de chuvas à noite. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Mesma previsão para o município de Coari, onde as temperaturas também variam entre 24 e 32 graus. Em Beruri, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva à noite, mínima de 24 e a máxima de 32 graus. E em Tonantins, o tempo fica encoberto a nublado com a presença de ventos moderados, temperatura mínima de 20 e a máxima de 33 graus. Manaus é uma das 3 cidades do país onde uma pesquisa vai testar armadilhas para capturar e fazer o monitoramento e controle do mosquito Aedes aegypti. Em 2016, o Amazonas registrou mais de 15 mil casos de dengue, aproximadamente 1.000 de febre chikungunya e 6.000 de zika vírus, sendo destes 1.271 casos de zika em grávidas, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde. Em janeiro desse ano, foram registrados 957 casos de dengue, 55 de chikungunya e 64 de zika. Estudos demonstram que 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti são domésticos e que cerca de 60% deles são em imóveis habitados. Manaus é um dos 3 locais do país onde uma pesquisa deve testar armadilhas para a captura do Aedes aegypti, que poderão servir para o monitoramento e controle do mosquito transmissor dessas doenças. Uma representante do Ministério da Saúde está na capital amazonense para acompanhar os trabalhos. Atualmente é feito um levantamento sobre possíveis locais que devem receber os equipamentos na zona oeste da cidade. Utilizamos no programa técnicas de monitoramento que a gente coleta as larvas para detectar como que as áreas estão infestadas. O chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS explica sobre o histórico da Zona Oeste em relação ao Aedes. São áreas que você tem a presença do Aedes aegypti, um dos critérios é esse,
para a seleção das áreas. A gente tem também a série histórica, a ocorrência de casos nessas localidades, e esses foram os critérios de seleção para as áreas que serão efetivamente avaliadas nesse estudo. O estudo visa ainda ajudar nas estratégias dos programas nacionais de controle das doenças transmitidas pelo Aedes e prevenção da malária. Que ajude ao gestor na tomada de decisão sobre quais as medidas ele deve adotar para controlar o mosquito vetor. A expectativa do início dos experimentos é na primeira semana do mês de março. O estudo multicêntrico será realizado simultaneamente em 3 regiões do país, sendo Foz do Iguaçu, Distrito Federal e aqui no Amazonas, o município escolhido foi Manaus. Um grupo de argentinos da equipe de luta olímpica do Boca Juniors está em Manaus para uma temporada de treinos. Parece que os hermanos querem aprender o jeitinho brasileiro nessa arte marcial. Um registro aqui, uma aquecidinha ali e uma encarada violenta de argentino e brasileiro. Só que não. Olha lá, todo mundo junto, nada de canto de olho não. Todo mundo em casa. O Amazonas tem evoluído, eu acho não, né? Eu tenho certeza que o Amazonas evoluiu bastante nos últimos anos, com a vinda de treinadores cubanos para cá, com a experiência que eu tenho de 8 anos de atleta de seleção brasileira, viajando o mundo. E hoje nós somos referência dentro do Brasil, né? Um grupo de 6 argentinos que defendem a luta olímpica do tradicional Boca Juniors escolheram a Vila Olímpica para treinar. Hoje nós somos campeões em todas as categorias. 2016, todos os campeonatos que nós participamos, nós fomos campeões por equipe, desde o 15 a 17 até a categoria adulta, que é o time principal. Indicados pela Confederação Brasileira de Wrestling, os hermanos vieram passar o intercâmbio de 22 dias aqui no Amazonas. Chegaram semana passada e o objetivo é conhecer o jeitinho brasileiro, o entrosamento amazonense com a luta no chão. A Vila Olímpica já recebeu somente no mês passado atletas de São Paulo e de Natal. A vinda dos argentinos não fecha a temporada de intercâmbio. A próxima será a Venezuela. Esse aí é o Dário Cardoso, experiente entre os 6 atletas com faixa etária de 18 a 20 anos. Tem vários títulos nacionais e internacionais. E fala até da expectativa desses dias de treino aqui na cidade acolhedora. Temos um classificatório em março. Esto nos sirve mucho para esforzarnos, compartir cultura, compartir ideas, entrenar con los brasileños, entrenar con el profesor cubano, con Valdesí. La verdad que eso nos sirve mucho, el clima, cambio, entrenamiento, formas. E apesar da rivalidade com os hermanos, Dário se diz até amigo de brasileiro. Essa rixa Brasil-Argentina não tem não. Não, Brasil e Argentina somos iguales. Con fútbol, pero en la lucha siempre juntos como en todo lado. El deporte une cultura. Para quem acha cansativo andar de bicicleta, mesmo que seja por curta distância, precisa conhecer a história de um piauiense de 45 anos de idade que quer bater o recorde da maior distância já percorrida de bicicleta. São 600 mil quilômetros. Ele está em Manaus e agora quer chegar à Rússia. Do sertão à Copa da Rússia em 2018. Renato Campinho, esse cara aí, estiloso, boa pinta, carrega 45 anos nas costas e tem no currículo mais de 60 países visitados, todos pedalando. E quem já andou pelas principais avenidas de Manaus com certeza já viu. Uma figuraça chamada Renato Campinho, é esse homem aqui, ó. Estiloso, olha só a pose. Agora fala pra gente, Renatinho, em relação como é que é aqui o seu dia a dia com a sua companheira bicicleta. Meu dia a dia aqui é sempre em BR, quando não está na BR, na cidade, em algum município onde passa, estado, país, em vários lugares. Então aqui eu tenho a mini cozinha, que muitas vezes necessita. Tem o meu guarda-roupa fica na parte do meio, tem a parte de higiene, colchonete, rede, mais outros acessórios de ferramentas. Agora fala pra gente como é que você faz aí pra lavar a roupa, por exemplo. Para lavar a roupa eu muitas vezes em rio de água limpa, ou casa de pessoa, hotel, ou muitas vezes paga lavanderia também, ou consegue portaria também. E já tem a rede prontinha ali já pra dormir? Já tem a rede, tem o colchonete também. E, geralmente é mais quando tá em lugar que não tem nada mesmo. Você tem o conforto de uma casa na sua bicicleta? Na realidade eu tô ainda formando ela para fazer a cama embutida.
Renato Campinho chegou recentemente de Boca do Acre. Daqui de Manaus, vai subir pelo Caribe, passando pelo México e ir até os Estados Unidos, de onde seguirá rumo à Rússia. Ele já conseguiu assistir 4 Copas do Mundo e já está quase perto de bater o recorde de percorrer 600 mil quilômetros. Agora eu vou em direção à Copa do Mundo de 2018. O meu sonho é ver o Brasil ir para frente. Renato segue com suas aventuras graças à solidariedade das pessoas. Não ganha nada em troca, apenas um sorriso e uma saúde invejável. Boa viagem, Renato. Boa viagem para ele. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.